Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz um Insight. Como você sabe, eu sou Caio César, sou fisioterapeuta e estou aqui quase que diariamente falando o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor. E o tema dessa live é o que não te contaram a respeito do tratamento da dor, beleza? Então vamos lá, você que está vendo no replay aí, a gente vai falar sobre esse tema hoje e vai abordar vários aspectos, desde enxaquecas, cefaleias, até dores de quadril, joelho e tornozelo. A gente vai passar um pouquinho por cada articulação do corpo e te falar uma visão sobre o senso comum e uma visão sobre o ponto fora da curva. O que é que as pessoas que estão melhorando estão fazendo de diferente das pessoas que seguem o caminho, entre aspas, natural a respeito do tratamento da dor. Bom, vamos lá. Primeiro, para entender sobre dor, a gente tem que entender sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele sai desde o seu cérebro, passa por sua medula e fica como se fosse um rio e os seus afluentes, com ramificações de nervos por toda a parte do corpo. E aí lá séculos atrás, há anos atrás, décadas atrás, vários pensadores começaram a descrever dor através de um sistema como se fosse um sistema elétrico, um curto-circuito. E eu vou te dar um exemplo básico aqui. O exemplo básico é, você cortou o seu dedo, beleza? Você cortou o seu dedo bem aqui na parte da frente, do dedo indicador da mão direita. Você que está me ouvindo aí no Spotify, você que está me ouvindo aí no Apple Podcasts, você cortou o dedo da mão direita. E ao cortar o dedo da mão direita, você simplesmente pegou sua mão e puxou o seu dedo para trás. Você consegue entender que com o dedo cortado, puxar o dedo para trás vai abrir os espaços da ferida e vai fazer com que você sinta mais dor? Consegue, não é isso? Então tem uma lesão no tecido e essa lesão gera uma informação que a gente chama de nocicepção, que é um nervo que conduz aquele estímulo nocivo até o seu cérebro. Quando ele chega lá no seu cérebro, ele faz interconexões com várias áreas do cérebro. Por exemplo, o seu sistema de cultura, crenças, pensamentos, emoções, a sua cognição, a sua memória, o seu aspecto afetivo e motivacional. Tudo isso em fração de milissegundos. E aí o cérebro decide, baseado nessas experiências prévias que você tem, se aquilo é uma ameaça potencial ou não. Beleza? Sendo uma ameaça potencial, ele vai disparar um estímulo nervoso que vai avisar para o seu corpo que aquilo ali vai se traduzir em dor. Por que eu estou te explicando meio que neurofisiologicamente o processo? Porque quando esse estímulo sai do seu dedo e chega aqui na parte extrapiramidal, no tálamo, em várias partes do cérebro, a gente tem um portão ali. Um portão que é caracterizado por duas estruturas, basicamente, como o bulbo rostro-ventral medial, tá? E a substância cinzenta periaquedutal. Essas duas substâncias são responsáveis por abrir a porta para que você tenha a percepção da dor ou fechar a porta para que você entenda que aquilo não é nocivo e que aquilo não vai te gerar dor. E aí o exemplo básico que eu gosto de falar para você, que não te explicaram, é o seguinte. Tem uma história de um pedreiro, de um mestre de obras que pisou num prego. Ele estava de bota e quando ele pisou no prego, aquele prego transfixou o pé dele. E a cena foi horrorosa. Assim que ele percebeu que o prego atravessou o pé dele, ele caiu no chão e urrou de dor. Os mestres de obras, os pedreiros, o engenheiro pararam a construção ali naquele dia e levaram esse mestre de obras para o hospital. E aí quando chegou no hospital, as enfermeiras começaram a cortar aquela bota, tirar aquela bota, usar tesoura, usar a faca para serrar, para fazer uma radiografia para ver o que é que o paciente ia precisar. E aí quando elas conseguiram tirar a bota, ele percebeu que o prego tinha transfixado o pé, mas passado por entre os dedos. Não perfurou o tecido. E aí quando ele viu aquela cena, ele desarmou. Ele simplesmente respirou fundo e naquele momento ele não tinha mais dor. Então vamos definir dor de uma forma simples. A dor de uma forma simples é uma experiência sensorial e emocional, sensorial que você sente e emocional também que você sente, tá? Desagradável associado
há uma lesão ou uma potencial lesão. Veja, pela definição da IASP, que é a entidade magna aí do estudo da dor, Associação Internacional para o Estudo da Dor, a gente pode perceber que não precisa ter lesão no tecido para você sentir dor. Ponto. Vamos chegar nesse ponto da live e fazer com que esse ponto seja um sweet spot, tá? A gente está aqui em 5 minutos e 25 de live e eu quero que você pegue tudo isso que eu acabei de te falar e questione se faz sentido toda vez que a gente tem dor, a gente sair num ciclo vicioso de busca por diagnóstico. E aí eu gosto de falar sobre o meu caso, né? Vamos abrir minha vida aqui para você aqui agora, né? Se você é seguidor raiz, se você assistiu lá no YouTube, o podcast Fiz Insight temporada 1, onde eu falei como o Caio César começou, né? Você sabe dessa história. Mas como a gente, nas últimas semanas, fazendo várias lives, a gente ganhou um bocado de seguidor, a gente vai falar isso de novo, beleza? Então, vamos lá. Em 2019, né? Em 2019, eu tive 2 episódios de diarreia com sangue, beleza? Diarreia com sangue. Em 2019, eu comecei a fazer triatlon, né? Na verdade, eu comecei em 2018, outubro de 2018. E aí, chegou em 2019, eu estava fazendo corrida, ciclismo, natação e 2 a 3 vezes por semana musculação. Então, meu nível de atividade subiu absurdamente. E aí, do nada, eu tive 2 episódios de diarreia com sangue. Nesse momento, eu não racionalizei o processo, né? O que é natural, né? Quando o problema é na gente, a gente se emociona logo. E aí a gente se emocionou e foi buscar entrar nesse ciclo vicioso de busca pelo diagnóstico. E aí a gente passou por um gastroenterologista. O gastroenterologista falou que era uma gastroenterite, tomou um remédio. Isso no primeiro episódio, tomei um remédio e tive o segundo episódio, 5 dias depois. E aí eu falei, rapaz, não é gastroenterite, não é possível. E aí fui num segundo gastroenterologista que falou, rapaz, não tá parecendo ser um gastroenterite não, mas vamos investigar mais, você vai aqui em Dr. X, Dr. X é coloproctologista, ele vai poder fazer não só a minha abordagem endoscópica, como também a colonoscopia. E eu falei, caramba, eu com 29 anos, 28, sei lá, nem lembro quantos anos eu tinha na época, eu com essa idade já vou ter que fazer uma colonoscopia, o cara vai ter que botar um endoscópio lá pelo meu reto, ver o meu intestino, caramba, eu só queria fazer esse exame lá para 50 anos, 40 anos. E aí tive que quebrar esse medo e fui fazer uma colonoscopia. Aí quando eu fiz a colonoscopia, o laudo veio, e aí o médico falou, rapaz, olha, você tinha 6 pólipos, mas os pólipos intestinais eram muito pequenos e não justificam o seu sangramento. Como você tem uma vascularização além do que o natural, né? Quando a gente faz 100 colonoscopias em várias pessoas, a gente encontra a hipervascularização no intestino de muitas pessoas. E isso não quer dizer que você tenha sintoma, hemorroida, e várias dessas outras doenças intestinais. E eu não sabia disso naquele momento. E ele falou, você tinha 6 pólipos, 3 a gente retirou, a gente vai fazer uma biópsia para ver se essa biópsia vai dar maligna ou benigna. E aí naquele momento que eu recebi aquela informação, eu fiquei 3 dias sem dormir, 72 horas acordado, tá? 72 horas em que eu fiz atividade física, em que eu comi normal, trabalhei normal, mas não consegui dormir, né? Porque a gente estava brincando aí com a possibilidade de ter um câncer de intestino para justificar aquele sangramento. Olha que louco, a informação foi passada dessa forma. E aí tudo bem, não estou justificando se é certo ou errado, mas eu só quero fazer uma analogia para que vocês entendam tudo que eu falei no início da live. Você percebe que nesse momento eu tenho várias estruturas cerebrais aqui. Eu tenho córtex cingulado anterior, né? Eu tenho ínsula, eu tenho amígdala, eu tenho córtex pré-frontal. Todas essas estruturas que controlam e comandam os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas experiências não assimiladas, as minhas culturas, passava um filme na minha cabeça assim, jornal falando de câncer, tratamento com quimioterapia, com radioterapia. Você entende que naquele momento o meu organismo estava ligado na tomada, ligado num 220. Você entende isso?
Eu estava detectando ameaça em diversas circunstâncias, ao ponto que esse café aqui que eu estou segurando, tá? Se ele caísse e fizesse um barulho, né, eu ia tomar um susto, né? Se uma pessoa chegasse na porta e abrisse a porta aqui da minha casa, eu ia tomar um susto, né? Eu não ia estar escutando os passos da pessoa se aproximando, sentindo a pessoa se aproximar, porque rola disso, né? E a pessoa ia abrir a porta e eu ia tomar um susto, porque o meu sistema nervoso central estava detectando uma ameaça potencial. E por detectar uma ameaça potencial, eu comecei a desenvolver uma dor torácica, uma dor entre as escápulas. Não estou falando aqui de causa e efeito, tá? Eu estou falando de relações de associação, de dois eventos acontecendo simultaneamente, beleza? Imagina aí que você abriu a janela e aí você viu, sei lá, uma estrutura incendiando, pegando fogo. E aí você foi no banheiro, bebeu uma água, cerca de 3 minutos depois, quando você voltou na janela, você chamou sua mãe, e aí sua mãe apareceu na janela e viu o incêndio e os bombeiros, né? 2 eventos ocorrendo simultaneamente. Sua mãe pode falar que os bombeiros causaram o incêndio? É óbvio que não, verdade? Ela não pode dizer isso, porque 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo não quer dizer que um causou o outro, né? Quem viu primeiro o ovo ou a galinha? Então, com essa analogia, a gente já pode entender que eu não estou falando aqui de causa e efeito, mas eu comecei a desenvolver uma dor torácica. E aí, quando eu desenvolvi essa dor torácica, eu ainda não tinha um conhecimento da coluna como um todo, né? Eu tinha um conhecimento só de coluna cervical e de coluna lombar, não sabia avaliar minha torácica sozinho, e aí o que é que eu fiz? Fui no médico ortopedista, e o ortopedista falou, vamos investigar, e aí pediu o quê? Uma ressonância magnética. Fui lá, bonitão, fazer a ressonância magnética. Na ressonância magnética, eu achei uma protusão discal, eu achei abaulamento discal, eu achei osteófitos marginais, eu achei bicos de papagaio, eu achei tudo isso. E naquele momento que eu tive o diagnóstico, caramba, eu tô pesquisando para ver se eu tô com um câncer no intestino, achei uma degeneração discal na minha coluna torácica e tô achando que a degeneração tá causando minha dor na torácica e tô achando que o câncer no intestino tá causando minha diarreia com sangue. Olha como o meu sistema estava ameaçado, como ele estava ligado no 220. Vocês percebem como o sistema nervoso central funciona? Então, beleza. A partir de então, eu comecei a racionalizar. Por que eu comecei a racionalizar? Porque no 3º dia saiu a biópsia e minha biópsia foi benigna, graças a Deus. Quando a biópsia deu benigno, eu comecei a racionalizar. Levei no médico, o médico falou, olha, a gente tirou 3 e não tiramos esses outros 3 porque tem muito vaso ali e aí você poderia sangrar e a gente ia precisar de um procedimento mais complexo, a gente não quer te submeter a isso, a gente vai acompanhar esses pólipos, que eles podem sumir aleatoriamente, podem crescer, podem não representar nada. Se crescer, pode continuar sendo benigno e não te atrapalhar em nada. A gente vai te acompanhar, né? Daqui a 2 anos você faz um exame de novo para ver como é que tá e a gente vai ficar só te acompanhando, não precisa se preocupar. E aí eu comecei a despreocupar e racionalizei. Quando eu racionalizei, eu fui lá para PubMed. Na PubMed, deixa eu pegar aqui só o carregador, porque senão o computador vai descarregar. Quando eu cheguei lá na PubMed, pessoal, o que é que eu encontrei? Eu encontrei achados completamente naturais do envelhecimento no intestino, como hipervascularização. Eu comecei a achar achados em pessoas assintomáticas, beleza? Comecei a achar achados em pessoas assintomáticas a respeito de o pessoal do YouTube e do Facebook caíram aí, viu? Mas tudo bem, a gravação do Insta vai ficar boa. Eu comecei a achar processos naturais do envelhecimento, né, do intestino, que não me deixavam ficar preocupado. Eu comecei a pesquisar que esses achados eram cada vez mais prevalentes em quem fazia excesso de atividade física. E eu comecei a ficar despreocupado e seguir minha vida. Nesse momento que eu comecei a seguir minha vida, eu comecei a perceber menos dor torácica, ela ainda estava ali. E aí, nesse processo, eu fazia terapia porque eu era fumante, né? E então eu parei de fumar em novembro de 2015, graças a Deus.
E não larguei mais a terapia, faço terapia até hoje, toda sexta-feira, 4 horas, horário bloqueado, eu e minha psicóloga maravilhosa, trabalhando minhas outras demandas, né, que foram além do cigarro. E aí teve um momento que eu falei dessa dor torácica para ela, e ela começou a fazer perguntas da minha árvore genealógica familiar, né, da minha hierarquia familiar. E aí eu tô passando tudo isso aqui para vocês verem como é o contexto, né, como é que funciona o sistema nervoso central. E aí ela começou a me perguntar certas coisas e falou, olha, eu vou te encaminhar para essa colega trabalha com constelação familiar. E aí nesse processo de constelação você pode encontrar algum fator que esteja produzindo essa dor torácica. Com 15 minutos de conversa, essa terapeuta, ela falou para mim o seguinte, qual fardo você não está mais aguentando carregar? Às vezes a gente leva situações da nossa vida que a gente não está tolerando, mas está aceitando porque acha que não tem jeito de resolver. E nesse momento eu estava com um conflito muito pesado com um familiar meu, né? E fez todo sentido. Foram 2 episódios desse conflito e na sequência desses 2 episódios eu tive a diarreia com sangue. E aí eu comecei a pesquisar as circunstâncias de vida que estavam provocando isso. Eu percebi esse conflito emocional. E aí ela trabalhou, ela fez uma constelação, fez um processo de constelação 2 vezes comigo e eu nunca mais tive dor torácica. Foi uma dor torácica sem trauma, foi uma dor torácica sem perda de movimento, foi uma dor torácica que não gerou hiperreflexia, não gerou déficit de sensibilidade, não gerou alteração de força, não gerou tensão neural. Então era uma coisa que fisicamente eu, como fisioterapeuta, não consegui descobrir. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês verem que existe uma complexidade, uma multidimensionalidade muito grande nos processos que geram desconfortos em nossa vida. E esse processo que gerou desconforto na minha vida pode estar gerando desconforto na sua ou na do seu paciente. E aí eu não estou te dando aqui a liberdade para perguntar ou para agir como um terapeuta, como um psicólogo. Eu estou só colocando você para calçar a sandália da humildade. Por quê? Porque às vezes nós como fisioterapeutas não vamos conseguir resolver tudo. Nós não vamos conseguir resolver a dor de todos os nossos pacientes. A gente tem que pesquisar, por exemplo, o paciente tem cefaleia, cefaleia são mais de 300 tipos. Eu tenho enxaqueca, eu tenho migrânia com aura, migrânia sem aura, né? Migrânia e enxaqueca, migrânia com aura, migrânia sem aura, eu tenho cefaleia cervicogênica, eu tenho cefaleia do tipo tensional, eu tenho cefaleia por dor miofacial, eu tenho cefaleia por tensão temporomandibular, né? Todos esses tipos de dores de cabeça são tratados com fisioterapia. Mas, por exemplo, migrânia, a enxaqueca, ela é um processo cerebral. Né? A gente não pode prometer cura. A gente tem que pesquisar os fatores biopsicossociais que são triggers. E aí quando eu falo triggers, eu não quero falar sobre ponto gatilho, né? Fisioterapeuta tem muito isso, ponto gatilho, ponto gatilho, ponto gatilho. Triggers eu quero falar como causa. Essa semana eu botei um artigo que está aqui nos destaques, que ele pesquisou nas pessoas com migrânia 33 triggers, né? Sono pobre, estresse psicossocial, né? Odor, né, fragrância, noise, barulhos, né, enfim, 33 tipos. Se você quiser saber um pouco mais desses tipos, vai nos meus destaques na aba artigos que vai estar lá, beleza? Então são várias causas, por isso é multidimensional. Só que a maioria desses processos de cefaleia cervicogênica, de cefaleia do tipo tensão, eles têm uma característica que é muito importante, que a gente chama de preferência direcional. Preferência direcional é uma característica que foi descoberta por Robin Mackenzie, que é um fisioterapeuta neozelandês, que criou o método Mackenzie de diagnóstico e terapia mecânica, e ele começou a perceber que existem movimentos em direções específicas que melhoram a intensidade do sintoma e restabelecem a função, a amplitude de movimento de forma rápida e duradoura. E ele começou a pesquisar isso na coluna.
coluna cervical, coluna lombar. Ele começou a ver que isso acontecia nas extremidades, ele começou a ver que isso funcionava no corpo humano. E aí a gente vai pegar um grande perfil de pacientes, de 66% a 72% dos pacientes com dor musculoesquelética, que tem essa característica de preferência de direção, né? Dentro desse grupo que tem preferência de direção, às vezes o paciente só precisa de um movimento. Existem um grupo de pacientes que respondem muito bem à tração, né? 0,6% desses pacientes, né, que tem aquela dor radicular de pescoço que irradia para braço, irradia para antebraço, ou aquela dor de lombar que irradia abaixo da perna, eles podem responder à tração. Existe um grupo de pacientes que respondem à terapia manual, que você vai colocar uma técnica de inibição muscular para relaxar o tônus, né, para inibir o tônus, para relaxar a musculatura, para melhorar a amplitude de movimento, para dar um feedback no sistema nervoso central de neuromodulação, a exemplo de manipulações vertebrais ou articulares. E você vai bloquear a dor e vai restabelecer a função, né? Seja você que tem uma dor de cabeça, uma dor na TM, uma dor na cervical, uma dor na lombar, uma dor na torácica, você tem essa probabilidade. E é o que muitos pacientes me perguntam é a respeito de cirurgias, né? Caio, será que é cirúrgico? E eu sempre falo, não sei, depende. Ah, mas minha dor é na lombar, eu já tenho essa dor há 6 anos, não melhora com nada, irradia até a batata da perna, eu não consigo subir escada, não consigo pisar no freio do carro, tô pedindo até pra minha esposa dirigir, caramba, vestir minha calça, fazer sexo com ela, eu faço, mas dói, e às vezes eu não quero fazer por causa disso. Olha quanta incapacidade associada. Mas não quer dizer que porque você tem 6 anos de dor, não quer dizer que porque você tem 6 anos de dor, que você vai ter que fazer cirurgia, né? Acho que mês retrasado, a gente atendeu uma paciente que tinha 50 anos de enxaqueca, 50 anos. A paciente fez 2 atendimentos, no primeiro atendimento ela estava 90% melhor, no segundo atendimento ela estava 100% melhor. Caio, o que é que você fez? Eu não fiz nada, eu ensinei ela a fazer isso aqui, ó. Só isso aqui. Flexões repetidas. No segundo atendimento, flexão com pressão extra. Esses 2 movimentos aboliram 100% da dor de cabeça. Ah, a paciente não tem mais problema? Não, ela tem. Ela tem uma grande rigidez no pescoço, na cervical alta, né? Que se ela brincar, ela fica muito tempo sentada com a cabeça projetada para frente, inibindo várias musculaturas suboccipitais, como o reto posterior de cabeça, oblíquo da cabeça. Essas musculaturas suboccipitais têm altas inervações e obstruem vários nervos, como o nervo de Arnold, né? Gerando neuralgias occipitais, gerando a enxaqueca dela, né? E aí era uma falsa enxaqueca, ou seja, era uma cefaleia cervicogênica mal diagnosticada, na qual já foi passado por 4 neurologistas especificamente, né? Vários fisioterapeutas no processo, várias sessões de acupuntura, e ela referia melhora de 30% no máximo quando combinava, né, acupuntura, fisioterapia e medicação, 30% de melhora apenas, né? Tinha que dormir sedada com vários ansiolíticos, com ansiolíticos e antidepressivos, né? E não tinha resultado. E aí a gente descobriu um movimento idiota, que em 2 atendimentos essa mulher, ela tem um trigger, né? Quando ela tem muito barulho, a dor no pescoço começa a tomar a cabeça, ela sabe que vai ter enxaqueca, ela vai e faz o movimento dela e ela não tem a enxaqueca. Então, ela que esqueça de fazer, ela que deixe de fazer o movimento, ela que não se mantenha ativa, né? Hoje ela está fazendo atividade física 3 vezes por semana, a gente já orientou para fazer 4 vezes, e ela sabe quando a dor de cabeça vem, sabe o que fazer para controlar. Fez 2 atendimentos, quer dizer que o seu caso vai ser assim? É óbvio que não. É óbvio que cada caso é um caso. Eu só estou reportando um case de sucesso aqui para você perceber que às vezes a pessoa só precisa da mão do fisioterapeuta em um lugar certo, em um botão certo do corpo para desativar essa musculatura. A gente só precisa de um movimento específico, a gente só precisa de educação em neurociência da dor para dar feedback para o nosso paciente. Às vezes a gente só precisa de um detalhe,
E a gente está na busca incessante pelo diagnóstico. Então, tudo isso que eu falei até agora é para que você entenda que existem coisas que o sistema não te conta. Porque o sistema fatura muito em cima disso. E essa é só uma das minhas teorias da conspiração, né? Vamos falar sobre um exemplo? Imagina que você chega com crise de dor lombar irradiada para a perna, né? Não é o seu primeiro episódio da vida, você já teve, 5 episódios na vida. Esse ano você teve 3 episódios, você percebeu que no ano retrasado você teve 1, no ano passado você teve 1, mas esse ano você já teve 3. Você está percebendo que o problema está piorando ao longo do tempo. E aí, você acredita que tem alguma lesão na coluna. E por acreditar que você tem uma lesão, você precisa corrigir um tecido, né? Isso é o que o sistema te faz pensar. Aí você vai na emergência. Aí você vai lá, usa seu plano de saúde, assina a guia lá. E a guia do plano de saúde tá lá, ó. R$200, você assina. E aí você passa por um médico. E aí o médico te fala, não, vamos fazer uma radiografia aqui para ver como tá. Detalhe, você não tem história de trauma. Você é um adulto jovem, né? A chance de você ter uma osteoartrose, uma osteoporose grau 4 avançada para ter uma fratura espontânea é ridícula, né? E mesmo assim eles pedem a radiografia. Aí você vai lá, assina a radiografia, mais R$45, o plano de saúde está desembolsando lá. Ah, mas eu pago meu plano de saúde todo mês. Tá tranquilo. E aí a radiografia vem, você espera lá cerca de 3 horas tomando medicação na veia, né? E aí, eu não sei se você sabe, na emergência o processo não é fixo, né? Quanto mais procedimentos você faz, mais a cobrança do plano de saúde aumenta. E aí você começa a tomar remédio, e aí você está em repouso, você começa a diminuir a dor sobre o efeito do remédio, e aí a radiografia vem, o médico olha, a radiografia você não tem fratura não. Porra, óbvio que você não tem, que o cara não tinha fratura, né? Pelas características, não evidencia uma suspeita de fratura. E aí, a partir daí, ele te pede uma ressonância. Aí você sai dali da emergência, medicado, tomou corticoide, tomou analgésico, tá com consulta com um especialista em coluna marcada e tá com a requisição de ressonância. Quando você chega lá na ressonância, assina o plano de saúde de R$900. E aí, o médico que tá lá de plantão fala, sua ressonância vai ter contraste. Assina ali mais R$285. Ó que louco. E aí você vai no especialista. Aí o especialista olha para sua imagem. Você tem aqui uma hérnia de disco, você tem aqui um abaulamento, tem aqui uma degeneração. Você tem quantos anos? Dando a entender que sua coluna passou do tempo, né? Você, apesar de jovem, tá com a coluna com muita coisa ruim. E você recebendo aquelas informações. E aí a consulta com o especialista, o plano tá lá. Pagou R$115. Se esse ortopedista for bom, ele vai dizer, vá no fisioterapeuta. Se ele não for bom, ele vai dizer, vai fazer fisioterapia analgésica com RPG e com pilates. Ou seja, como se ele soubesse o que você ia precisar na fisioterapia. Pensa comigo, quando você vem em mim como fisioterapeuta, eu não tenho habilidade nenhuma de te dizer que remédio usar, rei. Eu nunca estudei farmacologia. Os próprios médicos, eles têm muitas deficiências para prescrever remédios, que quando os bioquímicos farmacêuticos chegam com a receita na farmácia para você comprar, caramba, é isso mesmo? O remédio não seria esse não, né? O farmacêutico é o que mais domina isso aí. Mas está tudo bem, nós não temos habilitação. Pense que quando um médico fala para você o que você tem que fazer na fisioterapia, é como se você estivesse fazendo uma cirurgia no olho com um açougueiro. Você faria uma cirurgia no olho com um açougueiro? Cirurgia no olho é com um oftalmologista, né? Você tá com amidalite e aí você vai num ortopedista de quadril, né? Ou você vai num nefro, né, de rim. A amidalite é com otorrinolaringologista, rei. Cada especialidade domina uma área específica do processo. E aí quando o médico te fala que você tem que fazer pilates, cara, as chances são nada contra o pilates. Pilates é muito bom. Eu uso como ferramenta pós-alta dos meus pacientes. Pilates fitness, né? Porque o pilates reabilitação, na minha opinião, já não é praticado há muito tempo. A não ser que você pague um personal pilates, né? Porque o modelo de pilates em turma é mais como uma atividade física do que um processo de reabilitação. Então, se esse ortopedista for bom, ele vai falar para você,
vá no fisioterapeuta. E o fisioterapeuta tem um médico que eu admiro, 2 médicos que eu admiro demais, que é o Adriano Scaff. Depois vocês seguem Adriano Scaff, ele é ortopedista ou é neurocirurgião, não sei ao certo, se eu estiver falando besteira me corrijam. Procura aí Adriano Scaff e André Manzano. O André Manzano é médico intervencionista de dor lá de Campinas, salvo engano, Campinas, São Paulo, Campinas ali. E eles falam abertamente isso, cara, você precisa de uma consulta com o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta vai determinar se para você vai precisar de pilates, RPG, fisioterapia ortopédica, fisioterapia esportiva, fisioterapia musculoesquelética, Mackenzie, PNF, dry needling, acupuntura, sabe? O fisioterapeuta, assim como o médico, tem várias especialidades. E ele vai te indicar, para você, o melhor método de tratamento da fisioterapia é esse. Pelo menos nessa triagem. Depois dessa triagem, o melhor método passa a ser esse. Por isso que eu gosto de falar para você que eu não cobro por serviço. Quanto é osteopatia? É R$200. Quanto é acupuntura? É R$150. Quanto é Mackenzie? É R$250. Não, eu não te vendo o serviço. Eu te vendo a experiência da minha avaliação musculoesquelética. E você vai receber o serviço que você precisar para a fase de reabilitação que você estiver. Né? Se a triagem eu vou fazer com Mackenzie, o controle de movimento eu vou fazer com fisioterapia musculoesquelética, esportiva, controle de movimento. A fase de otimização funcional eu vou fazer com fisioterapia esportiva, com PNF e tal. Você vai receber a técnica que for melhor para o seu processo de reabilitação. Então, assim a gente começa a contar para você o que o sistema não te conta. E aí se a gente começar a falar um pouquinho de ciência aqui, a gente vai falar o seguinte, se a gente pesquisar Julie Fritz, né, bota aí Julie Fritz, TBC, 2014 ou 2015, você vai achar um estudo dela, tem vários estudos dela, né, onde ela comparou nos Estados Unidos o pessoal que tem dor lombar e vai primeiro no físio, o pessoal que tem dor lombar e não faz nada, e o pessoal que tem dor lombar e vai primeiro no ortopedista. No final do curso natural da história, quem não fez nada gastou muito menos, mas apenas 60% de quem não fez nada melhorou, tá? Então a história natural melhora 60% de vocês em 6 semanas sem você fazer nada, que nem uma gripe, beleza? Quem foi no ortopedista primeiro fez medicação, exame de imagem, retorno ao ortopedista, só então fisioterapia, só então alta. Esse grupão aí melhorou cerca de 78%, tá? Desse grupo. E quem foi na fisioterapia primeiro, 90% de quem foi na fisioterapia primeiro não precisou ir no ortopedista, não precisou ir no especialista, não precisou de exame de imagem, não precisou de medicação e foi reabilitado em 6 semanas. Esse grupão aí melhorou 82%. 78% e 82% não tem relevância estatística. Os dois grupos, tanto quem foi no ortopedista quanto quem foi no fisioterapeuta, melhorou igual. Mas um achado importante do estudo da Julie Fritz foi o seguinte: quem começou na fisioterapia gastou $2.700 a menos do que quem começou com ortopedista. Então, o caminho comum que a maioria faz nada de errado, tá? Ortopedista, exame de imagem, medicação, ortopedista. Se o ortopedista tiver um bom senso, fisioterapia. Se essa fisioterapia for de plano de saúde, a maioria você vai fazer choquinho, calorzinho, alongamento, gelinho, propriocepção, vai melhorar pouquinho, vai precisar de fisioterapia pro resto da vida, fisioterapia 5 vezes na semana, todo dia perdendo seu tempo, perdendo seu dinheiro nesse modelo de fisioterapia. Se for uma fisioterapia especializada, aí você vai ter resultado muito rápido, tá? Se for uma fisioterapia individual, aí você vai ter resultado muito rápido. Esse processo aqui também melhorou, galera. Tá tudo bem. Só que esse processo gastou $2.700 a mais no custo efetivo total do tratamento. Então, esse processo aí, o pessoal não te conta, né? O sistema não te conta. Porque se você entrar na emergência, fizer exame de imagem, fizer contraste,
tomar medicação, injeção, você gastou um valor. Se você entrar na emergência, o médico for muito bom, te examinar e falar, você não precisa de imagem, você vai tomar medicação e vai no fisioterapeuta. O plano de saúde ali gastou muito menos. A rede, a emergência ali, o hospital ali, faturou muito menos. E aí, talvez, não sei, não seja interessante para o hospital ter aquele perfil de ortopedista ali que não pede exame de imagem. E aí, pessoal, olha, trabalho com ortopedistas, encaminham muitos pacientes para ortopedistas de minha confiança. Aqui em Salvador, a gente encaminha para 2 ortopedistas que são muito maravilhosos, que têm essa consciência, que fazem um bom exame físico, que não estão vinculados a serviços de emergência e que fazem um serviço diferenciado, não tem o viés, tá? São ortopedistas de qualidade, não são todos que praticam isso que eu estou falando. Assim como tem muitos fisioterapeutas que ficam choquinho, calorzinho e alongamento com o paciente. E a gente já sabe que isso não resolve a maioria dos problemas de dor musculoesquelética. Exemplo, o cara tem um entorse de tornozelo, né? Fica aquele edema, aquela equimose, o tornozelo parece uma laranja. Existem regras de Ottawa, né? Regras de Ottawa, onde você palpa 3 pontos do tornozelo e a sensibilidade dessa regra de Ottawa é de 96% comparado ao padrão ouro. Qual é o padrão ouro? Tomografia computadorizada para saber se tem fratura. Então eu posso, com um exame físico barato, em menos de 1 minuto, falar, você teve entorse, mas não tem fratura, com 3 testes. Cara, não somos só nós, fisioterapeutas, que aprendemos isso. Ortopedista também aprende isso. Então, com esses 3 testes, eu descarto a possibilidade de você pedir uma ressonância. Vai tratar conservador. E aí, não pode botar carga, não pisa. Aí o paciente começa a defender, começa a alterar a marcha, começa a compensar, começa a desenvolver dor em quadril, joelho, lombar, não sabe por que foi, e tome mais exame de imagem para cada parte do corpo por causa de um problema no tornozelo que foi mal gerenciado. Aí quando chega lá, esses entorses de tornozelo, eu pego a balança, né? Uma nutricionista atendia lá no consultório, e aí a gente tem uma balança lá, né? A gente pega a balança e fala, hoje a gente vai descarregar 25% do seu peso corporal nesse tornozelo e reeducar sua marcha. A gente vai na fase de contato inicial, choque do calcanhar, a gente vai na fase de resposta à carga, a gente vai na fase de apoio médio, a gente vai na fase de apoio terminal e irradia força lá do tronco para o paciente ativar o tornozelo. O foco do cérebro do paciente está na tarefa, né? Que é não deixar eu empurrar o tronco, não deixar eu empurrar o ombro, não deixar eu empurrar o quadril. A atenção do cara não está no tornozelo, e quando ele menos percebe, ele está descarregando 35 quilos em todas as fases da marcha, 50 quilos, 70 quilos na balança em todas as fases da marcha, né? E aí a gente consegue fazer com que o cérebro dele entenda, preciso ativar essas musculaturas. Mas Caio, o médico mandou proteger. Eu entendo, mas sabe por que ele mandou proteger? Porque ele não tem fisioterapeuta de confiança. Porque esse ortopedista, na maioria das vezes, mandou aqueles tornozelos que ele atendeu, aqueles pacientes que ele atendeu, para um fisioterapeuta que não tem capacitação. E aí o cara voltou pior, ou o cara demorou de reabilitar, ou o cara não reabilitou bem. Então o ortopedista perdeu a confiança nos fisioterapeutas. Então para ele é melhor mandar o paciente proteger, fazer repouso, gelo, compressão, elevação, protocolo Price, né? Ficar em casa, 21 dias sem atividade física, e a gente sabe o impacto social, emocional, psicológico que tem essa restrição, esse tipo de repouso, a gente sabe o impacto que tem, e ele não confia mais no fisioterapeuta. E aí quando eu pego esses tornozelos, o paciente chega de muleta, na primeira sessão sai sem muleta, né? Semana passada a gente atendeu um pós-operatório de LCA, 21 dias, que chegou com muleta e saiu sem. No final da reabilitação a gente vai mostrar o processo quando ele chegou, o meio do caminho e a alta. E aí vocês vão ver aqui. Quer dizer, o cara chegou de muleta e saiu sem, com uma consulta. Por quê? Porque a gente transmitiu força do tronco, trabalhou todo o corpo dele, fora a parte que ele está no pós-operatório, e indiretamente começou a ativar quadríceps, isquiotibial, glúteo, panturrilha, nas fases da marcha, dentro da função, e o cara saiu com segurança para andar sem a muleta. Então quando chega esses tornozelos lá, mas o edema está diminuindo e eu estou colocando peso, estou colocando carga.
O médico disse que não era para mandar. Por que o edema está diminuindo? Por que o inchaço está diminuindo? Por que a mobilidade está aumentando? Porque quem drena a linfa e o edema são os músculos. As artériazinhas mandam o sangue para baixo e as veias mandam para cima. Então, a veia, ela não tem força contrátil endotélio para mandar o sangue completamente para cima. Quem faz isso é o segundo coração, que é a panturrilha, que é o membro inferior. Quanto mais atividade contrátil muscular a gente tiver no membro inferior desse perfil de paciente pós-trauma, pós-LCA, pós-entorse de tornozelo, pós-entorse de joelho, mais retorno venoso esse paciente vai ter. E a gente vai conseguir diminuir edema e melhorar a capacidade funcional e diminuir dor. A dor é o que diminui por último, mas o paciente começa a perceber, tô descendo escada melhor, tô subindo escada melhor, tô sentando para defecar melhor, né? Sentando para cagar melhor. É um relato que muitos pacientes fazem, não é isso? Então, a gente precisa pensar no que a gente fala para os pacientes. A gente precisa saber com qual perfil de profissional interagir. Beleza? Faz sentido? Então, pessoal, estamos chegando a 40 minutos de mais um episódio, né? O que não te contaram sobre dor, sobre tratamento da dor. Eu espero que tenha somado com vocês de alguma forma. Agora a gente vai para o consultório, que a gente tem um dia inteiro de atendimentos. E se você ficou com alguma dúvida, essa live vai ficar salva por 24 horas. Vou deixar aqui no Instagram. E aí, com 24 horas ela sai do ar. Beleza? Então, se você acha que existe alguém que vai ser beneficiado com essas informações, se fez sentido para você, senta o dedo nesse aviãozinho, compartilha nos seus stories, me marca, manda para a pessoa que precisa ouvir esses insights que a gente passou aqui, e juntos, quem sabe, a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas a tratarem a dor com o mínimo de remédios e com o mínimo de intervenções invasivas, intervenções cirúrgicas. Beleza? Um grande abraço, e movimento é vida. Valeu, galerinha.